Fala galera, aqui é André Mota, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto que você pode considerar um pouco polêmico, né? Para alguns é polêmico, para outros não, você precisa ter uma opinião e para isso nós estamos aqui para discutir e poder passar conhecimento e poder debater aí respeitando a opinião um do outro, tá bom? Então a primeira coisa é: se você não tiver inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, aperta o sininho para receber notificação e ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o arquivo descompactado ou compactado. Se você é um profissional da área de áudio, se você é DJ, trabalha em estúdio, qualquer coisa do tipo, né, e tem essa dúvida, nós vamos discutir se a percepção humana é capaz de dizer se o arquivo descompactado, por exemplo, um WAV, em um arquivo MP3, são perceptíveis à audição humana, tá? Então, o que você deve usar quando está tocando como DJ, por exemplo, né? MP3, WAV, AIF, ou seja, vamos colocar essa discussão em pauta. Para isso, nós vamos receber aqui, para discutir comigo esse assunto, Alexandre Maiorino, que já foi nosso professor aqui na EMEC de Campinas para o curso de mixagem e masterização. Hoje ele é professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E para poder falar sobre um pouco a carreira acadêmica e profissional do Alexandre, eu vou pegar uma colinha aqui, por favor, me dê licença. Para não esquecer de nada, vamos lá. Então o Alexandre é formado em música pela Unicamp, depois ele é formado em engenharia de som em Los Angeles. Ele também tem mestrado em acústica pela Unicamp e depois fez doutorado em acústica também pela Unicamp. No mercado profissional, ele já atuou com alguns artistas como engenheiro de som. Entre esses artistas estão ali Cyndi Lauper, Bryan Adams, Joe Cocker, Ja Rule, Vanessa Carlton, John Mayer, Creedence, Sérgio Mendes, Pretenders, ou seja, artistas de peso, muita gente grande passou aí na mão da engenharia de som do Alexandre Maiorino. Então eu recebo aqui com muito prazer para esse bate-papo e espero que você goste. Então, Alexandre, no universo dos DJs, né, a gente acaba trabalhando com alguns arquivos, né, e as lojas, né, de música acabam disponibilizando alguns formatos de arquivo. Está tendo uma evolução também na parte de equipamento, né? E os CDJs, por exemplo, apesar de chamar CDJ, eles são multiplayers, né? Eles leem vários tipos de mídia, também está chegando com novos formatos de arquivos, cada vez mais opções de arquivos para rodar. Mas o universo das lojas basicamente fica fechado entre WAV, AIF, MP3. Surgiu aí também, existem alguns colecionadores de música que guardam arquivos em FLAC. O CDJ 2000 Nexus 2, ele até lê FLAC, né? Mas não é todo software que consegue ler arquivo FLAC. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de arquivos, né? Para ver se a gente consegue colocar numa balança qual que é a vantagem de usar cada um deles, né? Bom, então vamos separar as coisas, né? Quando a gente fala em FLAC e MP3, a gente está falando de áudio de arquivo comprimido, né? E quando a gente fala de WAV e AIFF, nós estamos falando de arquivos sem compressão. A diferença entre o WAV e a AIFF é só o cara que fez, né? O AIFF é o padrão da Apple, né? Para os Macs, e o WAV é o padrão da Microsoft. Mas tem uma diferença entre esses dois arquivos e vocês, como DJ, você conhece bem essa diferença. O AIFF você consegue colocar informação de tags, né? De informação de texto. Texto, né? imagem. Texto, né? imagem, exatamente. E hoje em dia isso é importante, porque para vocês, por exemplo, você está fazendo a sua seleção musical, antigamente quando você tinha o vinil, você tinha uma memória visual. Né? Você batia o olho na capa, você lembrava de todas as faixas que tinham naquela capa. Sim. E aí quando Isso é fato. Exatamente. E aí quando você chega agora com o arquivo digital, né? Ficou complicado, porque aí até você lembrar, às vezes você nem lembrava o nome da música, mas você sabia que aquela música estava naquele CD, naquele vinil por conta da capa. Então agora você consegue colocar essas informações. O WAV não consegue fazer isso, né? Então essa é a diferença. Agora, não existe uma diferença de qualidade entre os arquivos. O WAV e a AIFF são dois arquivos isso é importante deixar sem claro, compressão, né? e eles não têm diferença absoluta nenhuma. Tá, então se a gente for pôr na balança, né, então é mais ou menos o que eu acabo dizendo em sala de aula, justamente que se a gente utilizar o WAV, a gente vai ter o arquivo da forma que ele é originalmente. Sim. O AIF a gente vai ter a mesma situação, porém a gente pode colocar conteúdos adicionais através das tags, né? Ou seja, pode colocar imagem, pode colocar capa do disco, pode colocar atributos, né? Estrelinhas, né? Cores. E olha, né? isso pode parecer uma vantagem boba, mas não é.
A gente tá falando sobre banco de dados agora. Sim. Né? Então, na verdade, assim, você tem um inventário enorme de músicas, né? E às vezes você precisa procurar por estilo, quer dizer, você pode inclusive criar o seu sistema de codificação, o seu sistema de indexação do seu inventário. Então isso é extremamente importante, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o EFF ele traz uma vantagem. Então o Wave acabou ficando ali, apesar de ter qualidade boa, ele acabou ficando um pouco old school, né? Vamos dizer assim. Sim. E é engraçado porque mesmo quando a gente grava em Pro Tools, em Mac, eu vejo muitas pessoas pedindo, quando você for gravar, você usa Mac? Eu uso. Mas grava em Wave. Como se o Wave fosse mais universal, entendeu? Como se... Talvez o maior número de usuários seja de Windows, né? Então isso vinha do passado, mas né? o Windows lê a EFF, né? No passado não, né? No passado não. Talvez sim, seja mas agora lê, né? Então talvez seja um pouco... Mas o engraçado é que a gente vê hoje, para as pessoas que não trabalham com áudio, é como se o MP3 fosse a forma original, porque ele ficou tão popular, ficou né? popular. É verdade. Né? É verdade. Então, você pergunta para as pessoas que estão começando, eles não sabem o que é Wave também. O que é o Wave, exatamente. Né? Então, vamos falar de MP3 e FLAC. Bom, os dois são arquivos que têm compressão. Um deles, a gente tem compressão sem perda de informação de áudio, que é o FLAC. Né? O FLAC é como se fosse a compressão do arquivo zip. Né? Okay. Então, os caras conseguiram achar um algoritmo que vai lá e pega o seu Wave, o seu IFF, e consegue comprimir aquele negócio. E depois, quando ele vai tocar, quando você vai tocar um arquivo FLAC, ele tem um cara que entende aquele sistema de compressão e te devolve o áudio sem perda nenhuma. Tá? Então, desse ponto de vista, o FLAC ele deixa o arquivo menor que o Wave, mas ele não vai ficar menor que um MP3. Né? Tá. Ele vai sempre ficar um pouco mais... Ele é menor do que o áudio original, sem compressão, mas ele não consegue uma compressão tão grande como é um arquivo porque não MP3. Está perdendo nada, porque não está perdendo nada, exatamente. Okay. O MP3 ele é um arquivo que ele faz um tipo de compressão baseado numa questão psicoacústica nossa, né? Que é o efeito de mascaramento. Então o que acontece é que isso já é mostrado pela psicoacústica, que quando você tem um determinado som numa determinada frequência, você tem frequências que acontecem antes ou depois, que estão mais ou menos na mesma faixa de frequência e que elas têm intensidade menor, você não ouve essas frequências, porque o som que está mais alto ele vai mascarar os sons que aparecem um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Certo. E aí, por conta disso, o MP3, o que ele faz? Ele analisa o seu áudio e ele literalmente joga fora essa informação de áudio. Então, ele comprime o seu arquivo, mas você tem uma perda, né, de áudio. Aí a pergunta mas o quanto essa perda ela é representativa ou significativa? E isso é uma coisa que confunde muitas pessoas. Porque o que acontece é que o MP3 ele tem uma taxa de compressão. Né? Então, quanto maior for essa taxa de compressão, pior é a qualidade do áudio. Maior é a perda. Maior é a perda, exatamente. Quanto menor for essa taxa de compressão, aí melhor vai ser o arquivo. Então, assim, a menor taxa de compressão que a gente tem, e é engraçado porque o número é maior. Na verdade, ele está dizendo qual é a quantidade de informação que está passando por segundo. É a taxa de 320 kilobits por segundo, né? Que é o kbps, exatamente. E aí o que acontece? Quanto maior for esse número, melhor vai ser menor a compressão, né, do arquivo. Ou seja, ele vai ficar maior, né? Mas ele já é uma compressão muito, muito grande perto de um arquivo original. Da forma original. E aí essa taxa de compressão do MP3 ela é muito próxima do Wave, mas é muito próxima mesmo, né? Eu já fiz alguns testes em estúdio de comparação AB, par cego, do tipo, diz pra mim, né, se isso daqui é MP3, se isso daqui é Wave. Assim, as pessoas elas dificilmente percebem a diferença. Então o MP3 ele é um formato bastante legal, assim, que dá para ser usado. E agora, além do MP3, a gente tem esses formatos novos, né? Tem o AAC, enfim, que são muito parecidos com o formato MP3, eles também são formatos que você tem perda, né? Ou seja, ele joga fora uma parte da informação de áudio, mas também baseado nessa questão do efeito de mascaramento, onde na verdade você não ouviria isso de verdade. Sim. Então por isso que ele joga fora, né? Por isso que o arquivo é muito parecido com o arquivo original. Legal. Então, se a gente fosse resumir o que a gente falou aqui, o Wave qualidade muito boa, mas a desvantagem de não ter a tag. A IF, a gente tem aí uma situação igual ao do Wave, porém a gente tem como colocar o banco de dados nele, porque ele tem essa propriedade.
MP3 também tem essa propriedade de banco de dados e o ideal seria usar ele na compactação com qualidade mais alta, 320 kbps. E no caso do FLAC, a gente tem a condição de compactar o arquivo e quando a gente trouxer ele de volta, a gente traz ele na forma original. Tem uma outra coisa sobre o MP3, eu não sei se... Porque alguns alunos já perguntaram isso para mim. Deixa eu falar que o pessoal fala que o MP3, o grave não fica tão forte, a pancada do grave perde. Já vi algumas coisas em relação a isso. Então, isso é extremamente interessante, porque a baixa frequência, se a gente for pensar do ponto de vista de taxa de amostragem, né, é o que eu menos preciso de taxa de amostragem, né? Então, quando eu comprimo demais o MP3, o que acontece é que justamente eu perco a alta frequência, as altas. Então, se o MP3 deveria perder alguma coisa, ele deveria perder alta e não baixa frequência. Eu não consigo enxergar nenhuma razão técnica para o MP3 perder algum tipo de potência em grave ou algo parecido com isso. Legal, isso é bom para a gente terminar o vídeo e deixar uma pulguinha atrás da orelha aí de cada um. Então tá aí, polêmico ou não o assunto, a gente gostaria que você também participasse dessa discussão. Então coloca ali na descrição do vídeo a sua opinião a respeito disso. Compartilhe o vídeo com os amigos, coloca nas redes sociais, beleza? Se você está inscrito no canal, ok. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve, aperta o sininho para receber notificação e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Se vocês tiverem sugestão de temas para ser colocado aqui no canal, é só mandar para a gente também aí, ou escreve no comentário que a gente vai colocar com certeza aí na nossa lista de futuras produções de vídeo para vocês, beleza? Até o próximo vídeo.